Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos começar o nosso dia aprendendo mais da palavra do Senhor. É isso mesmo. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, porque ela é uma palavra, é um livro vivo. É isso mesmo. As palavras daqui são palavras vivas que entram no nosso coração e nos transformam. É isso mesmo. E hoje, crianças, nós vamos ter uma aula sobre um homem de Deus. Eu quero que você tente pensar sobre quem nós vamos falar hoje. Isso mesmo, eu vou te dar algumas dicas, mas antes eu gostaria de mandar um grande abraço para algumas princesas aí do Brasil. É, isso mesmo. Uma delas é uma priminha minha que mora em Belo Horizonte e o nome dela é Giovana. Um beijo, Giovana! Que Deus te abençoe, princesa, e que a cada dia você cresça nos caminhos do Senhor, viu? Grande beijo para você. E eu gostaria também de mandar um abraço e um beijo bem apertado para 3 princesas aí no Brasil. Uma se chama Alice, a outra se chama Melissa e a outra se chama Antonella. Meus amores, um grande beijo para vocês. A gente não se conhece pessoalmente, mas Jesus conhece vocês e que ele possa abençoar muito o coraçãozinho de cada uma de vocês. Amém? Então, pessoal, vocês estão preparados? Vamos aprender mais de Deus? Hoje nós vamos falar de um homem que começa com a letra J, o nome dele. Vai guardando as dicas aí. Esse homem, ele teve que embarcar numa viagem. É isso mesmo, numa viagem de barco ou navio. Isso mesmo. Já sabe quem é esse homem? Esse homem, gente, ele teve que fazer uma escolha. Ele tinha 2 lugares para ir. Uma cidade que Deus tinha mandado e uma outra cidade que Deus não tinha mandado ele ir. E aí, você já conseguiu saber quem é este homem? Então, vamos para a palavra de Deus. Hoje, o nosso texto para decorar está em Jonas. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Vamos falar junto comigo? Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. É isso mesmo. E sabe quem disse isso, pessoal? Foi Jonas, de quem nós vamos falar um pouquinho hoje, de Jonas. E hoje, crianças, a nossa aula ela será um pouquinho diferente. Eu vou contar essa história para vocês usando o meu bonequinho do Playmobil. Você tem algum bonequinho na sua casa? Você pode criar bonequinhos, ou então você pode desenhar ou pegar os seus brinquedos para também contar as histórias da Bíblia para a sua família. E aí você vai ver que é muito, muito legal usar os brinquedos para poder transmitir a palavra de Deus. Amém? Então, vamos prestar atenção nessa história? A Bíblia nos conta de um homem chamado Jonas. Ele era um servo de Deus e ele era também um profeta que levava a mensagem de Deus para as pessoas. Certo dia, Jonas ouviu Deus falando com ele para que ele fosse a uma cidade chamada Nínive e que ele falasse para as pessoas de lá um recado, que ele iria destruir aquela cidade, mas as pessoas precisavam se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, das coisas más que estavam fazendo. E então Jonas pensou: mas aquelas pessoas são muito más, elas não merecem perdão. Eu não vou levar esse recado de Deus para elas. Eu vou fugir para outro lugar. Foi então que Jonas avistou uma embarcação para a cidade de Tarsis, do outro lado contrário de Nínive. E então Jonas pensou:
É para lá que eu vou. Vou fugir de Deus e não vou para Nínive. Vou me esconder nesse navio e ninguém vai saber que eu estou lá. Então Jonas entrou no navio e ele pagou a sua passagem e se escondeu no fundo do navio. Ele pensava que Deus não iria vê-lo, mas Deus vê todas as coisas. E então, bem escondido no fundo do navio, Deus mandou uma grande tempestade sobre aquele barco. Era um vento muito forte, muita chuva, e os marinheiros estavam apavorados, com medo do navio despedaçar. Foi então que o capitão daquela embarcação começou a procurar e ver se havia mais alguém no barco para saber o porquê daquela tempestade. Eles clamavam ao seu Deus de pedra, mas que nada podia fazer por eles. Então, eles foram à procura de achar se havia mais alguém no barco. E então viram Jonas dormindo e acordaram Jonas. E o capitão perguntou: Quem é você? Quem é o seu Deus? Da onde você veio? Por que nos veio essa grande tempestade? E então Jonas falou: É por minha causa, eu estou fugindo de Deus. Me lancem no mar. E então Jonas foi lançado no mar, e na mesma hora aquela tempestade parou e o barco ficou tranquilinho. Mas Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. E então Jonas foi para dentro da barriga daquele peixe, e ali ele ficou por 3 dias e 3 noites. E ele orou ao Senhor, pediu misericórdia e se arrependeu de não ter obedecido a Deus. E então, no final da sua oração, ele disse que só ao Senhor pertence a salvação, que na sua angústia ele clamou e o Senhor o ouviu. E então Deus enviou aquele peixe para cuspi-lo em terra firme. E então o peixe foi embora e Jonas ficou na terra, numa praia. E ali Deus falou novamente com Jonas e disse: Jonas, vá à cidade de Nínive e leve o meu recado para aquele povo. Diga que eu vou destruir aquela cidade se eles não pararem de fazer o que é errado e não deixarem o pecado e se arrependerem. Então Jonas dessa vez obedeceu. E ele foi à cidade de Nínive e pregou para aquelas pessoas sobre o que Deus queria falar com elas, sobre o amor de Deus, sobre o arrependimento, sobre se converterem dos seus maus caminhos ao Deus vivo e verdadeiro, porque senão aquela cidade seria destruída. E então o povo ouviu a mensagem de Deus através de Jonas, e eles então começaram a se converter a Deus e começaram então a pedir misericórdia, porque Deus amava aquele povo e não queria que ninguém fosse destruído, mas Deus queria vê-los no caminho certo, no caminho que agradasse a ele. Havia 120.000 pessoas naquela cidade. Era muita gente e Deus não queria que essas pessoas fossem destruídas, porque Deus amava cada uma delas. Foi por isso que Deus enviou Jonas para mandar aquela mensagem. E então o rei de Nínive ouviu também aquela mensagem de Deus. E ele ficou desesperado, apavorado, e creu no seu coração que aquela mensagem era de Deus. Então ele começou a dizer para as pessoas, para todos obedecerem e clamarem a Deus, pedirem misericórdia e se arrependerem dos seus maus caminhos. Ele tirou as suas vestes reais e também tirou a sua coroa, num sinal para mostrar a Deus que ele estava arrependido, que ele estava se humilhando diante de Deus. E então ele se vestiu com um pano de saco. Isso mesmo, e falou para
todas as pessoas se vestirem com pano de saco, num símbolo de se humilharem, se arrependerem diante de Deus e clamarem por misericórdia, para que Deus não destruísse a sua cidade e o seu povo. E então o rei mandou que todos não comessem nem bebessem coisa alguma, mas que clamassem ao Deus do céu, ao Deus de Jonas, para que ele perdoasse os seus pecados, para que Deus não destruísse as suas vidas e as suas cidades. Então, crianças, Deus ouviu a oração daquele povo. Deus viu o coração deles de se arrependerem. E Jonas ficou observando aquilo, mas Jonas não gostou. Jonas ficou irado, porque Deus perdoou aquele povo e não mais iria destruí-los. Jonas não gostou daquilo e então ele se retirou para um outro local fora da cidade. Ali ele ficou irado com Deus. Ele não aceitava Deus ter tido misericórdia daquele povo. Então ele se deitou para descansar e Deus fez nascer uma planta que desse sombra para Jonas, para dar a ele um frescor diante do sol que estava muito forte. E então, na mesma noite, Deus também mandou um bicho para comer aquela árvore que dava sombra para Jonas. E quando Jonas percebeu isso, ele ficou com muita raiva de novo. E ele não entendia, Deus não entendia por que Jonas estava com tanta raiva. Então Jonas, ele teve pena daquela árvore que foi comida por um bicho, mas ele não conseguia ter pena daquelas milhares de pessoas que Deus amava e que Deus queria perdoar. E Deus queria ensinar uma lição para Jonas, para que ele pudesse ter misericórdia daquelas 120.000 pessoas que Deus amava. E não só pena de uma árvore que nasceu em um dia e morreu no outro dia. Mas era preciso entender o grande amor de Deus. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que Jonas fez uma boa escolha em fugir da presença de Deus, fazendo aquilo que o seu coração e a sua mente achavam que era certo? Será que Jonas não deveria ter obedecido para não ter passado por aquele grande problema que ele passou e ficar dentro da barriga daquele peixe, gente? Pois é, nós aprendemos lições preciosas nesse estudo. Nós aprendemos que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ouvir a voz de Deus e obedecer para que você receba a bênção do Senhor e seja guardado pelo Senhor do que fingir que não está ouvindo ou fazer outra coisa diferente e aí se dar mal, né? Entrar num caminho que não vai ser o caminho que Deus preparou para nós, não é mesmo, crianças? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Jonas é ouvir a voz de Deus. E como que Deus fala, tia Ju? Deus fala na Bíblia, Deus fala na palavra dele. Deus fala de várias formas e a primeira que você pode ouvir a voz de Deus é a Bíblia, lendo a Bíblia, aprendendo mais sobre as coisas de Deus. Outra forma que Deus também fala, Deus usa o papai e a mamãe para falar com as crianças, para proteger as crianças. Por isso, criança, é muito importante você ouvir e obedecer o que a mamãe e o papai estão falando para você. Isso vai guardar você de todo perigo e de todo mal, porque Deus vai honrar os seus pais e você por essa obediência. Então, crianças, ouça o que a mamãe está falando, ouça o que os mais velhos estão falando e obedeça, tá certo? Outra coisa também que nós aprendemos nessa lição, Jonas precisava aprender a amar mais as outras pessoas, o seu próximo. Ele precisava aprender a ter um coração mais quebrantado, mais misericordioso, com compaixão. Nós, às vezes, pensamos coisas más, não pensamos na nossa mente? Pode acontecer, mas nós temos que pedir a ajuda do Senhor Jesus para que a gente venha pensar o que é certo e fazer o que agrada a Deus. Pois é, crianças, Deus quer mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar.
Deus queria mudar também o coração de Jonas sobre essa questão de não ser tão misericordioso com o outro, né, com as pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas, por mais que nós achamos que elas estão fazendo coisas erradas, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter compaixão, temos que ter peninha dessas pessoas e temos que orar por elas. Deus ama muito a sua vida, criança. E hoje nós temos o Senhor Jesus, que é Filho de Deus e que foi entregue para que ele pudesse nos trazer a salvação. Então hoje nós precisamos entregar nosso coração para Jesus e pedir para que ele faça morada dentro de nós. Vamos orar? Vamos pedir e entregar ao Senhor Jesus a nossa vida? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não fez essa oração, ore comigo nesse momento. Vamos pedir a Deus para que ele nos livre de situações assim como a de Jonas, né? Vamos pedir a Deus que nós possamos ouvir a voz dele e obedecer, para que assim nós possamos viver mais felizes. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que nós queremos colocar as nossas vidas, Pai, diante de Ti. Senhor, me ajuda a ser obediente, me ajuda, Senhor, a amar os meus amigos, a amar e fazer o bem, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, nos livre do mal, que o Senhor possa aceitar as nossas vidas. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e nós queremos dizer que nós aceitamos a voz do Senhor Jesus, nós aceitamos e nós queremos obedecer ao Senhor e aos nossos pais também. Nos ajude, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Amém. Que a partir de hoje, se você não está obedecendo a mamãe, você possa lembrar dessa história e possa começar a obedecer a mamãe e o papai. Tá certo? Há uma bênção de Deus para sua vida nesse ensinamento. Então, obedeça sempre e tenha compaixão uns dos outros. Amém? Um beijo grande para vocês e vejo vocês na próxima aula. Tchau!